Olá galera, tudo bem? Sou aqui José Thiago, iniciando mais um vídeo deste canal. Bom, como vocês viram no título, hoje, mais uma vez, vou falar sobre a Eucaristia. Vou falar aqui sobre os modos de comungar, de joelho, de pé, comungar na mão ou na boca. Antes de irmos direto para o nosso tema, eu vou falar aqui umas coisas que está escrito na Instrução Geral do Missal Romano, que são páginas antes daquilo que a gente vê toda a missa, né? Que fala sobre a estrutura da missa, fala sobre a igreja, a Eucaristia, sobre os sacramentos. Então ali faz uma introdução sobre tudo o que tem na igreja. A celebração da missa, como a ação de Cristo e do povo de Deus, hierarquicamente ordenado, é o centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja Universal como local e também para a vida dos fiéis. Instrução Geral do Missal Romano, número 16. Então aqui fala que a missa é a ação de Jesus Cristo e do povo de Deus, que está, digamos, que é ordenado, ou seja, padre, diácono, bispo, cardeal e papa. E fala que é o centro de toda a vida, tanto para a Igreja Universal como local e também para a vida dos fiéis. É por isso de máxima conveniência dispor a celebração da missa ou ceia do Senhor, de tal forma que os ministros e os fiéis, participando cada um conforme sua condição, receba mais plenamente aqueles frutos que o Cristo Senhor quis prodigalizar. Ao instituir o sacrifício eucarístico de seu corpo e de seu sangue, enviando a sua dileta esposa, a Igreja, como memorial de sua paixão e ressurreição. Instrução Geral do Missal Romano, número 17. Então aqui fala que Jesus instituiu seu corpo e sangue, o seu sacrifício, e confiou à Igreja. Então, Jesus confiou a nós o seu corpo e o seu sangue. É por isso que toda missa tem consagração do corpo e sangue. E nas celebrações da palavra não tem a consagração, mas tem a distribuição, porque toda missa ou celebração da palavra, Cristo tem que ser distribuído para os fiéis. Os fiéis devem receber Cristo. E aqueles que não podem, por qualquer motivo, receber Jesus, busque um confessionário, converse com o pároco de sua paróquia para receber Jesus. Isso se considerar de tal modo adequado se levanta em conta as circunstâncias de cada assembleia, toda a celebração for disposta de tal modo que leve os fiéis à participação consciente, ativa e plena de corpo e de espírito, animada pelo fervor da fé, da esperança e da caridade. Essa é a participação ardentemente desejada pela Igreja e exigida pela própria natureza da celebração. Ela constitui um direito e um dever do povo cristão em virtude do seu batismo. Instrução Geral do Missal Romano, número 18. Então aqui diz que na missa, em toda a celebração, os fiéis devem participar de forma consciente, ativa e plena de corpo e de espírito. E fala também que essa participação é desejada pela Igreja e exigida pela própria natureza da celebração. Então, a Igreja exige isso e também a própria natureza da celebração. E vamos aqui falar sobre a comunhão. Isto foi só uma pequena introdução, né, no nosso assunto, porque a Eucaristia é o centro da comunhão.
A Eucaristia é aquele sacrifício que salva o mundo. A Eucaristia, como diz São Paulo, é motivo de salvação, mas também pode ser motivo de condenação. Por que isso? Aí você me pergunta, por que isso, José Tiago? A Eucaristia é motivo de salvação, mas também pode ser de condenação. Salvação. Quando a gente recebe a Eucaristia plenamente, com muita alegria, com muito fervor de corpo e de alma, acreditando que naquela hóstiazinha ali, consagrada, está Jesus, ali sim você já vai estar contribuindo para a sua salvação. Mas você, vamos dizer assim, estava embriagado de manhã e tudo, não se confessou por conta disso e já de noite já está comungando. Isso já é motivo para a sua condenação. A comunhão é precisa, mas a gente não consegue viver a Eucaristia sem a confissão. A Eucaristia e a confissão são dois sacramentos que vivem próximos. Um não fica sem o outro. Um é preciso do outro. Então, é preciso a gente ter o hábito de se confessar sempre. Pode se confessar na missa durante o ato penitencial? Pode. Mas daqueles pecadinhos mais fracos, como mentira e tudo mais. Nossa, eu fui na feira hoje de manhã. Vamos supor que hoje é domingo. Fui na feira hoje de manhã, tomei todas, fiquei lá embriagado dando trabalho pros outros. Pequei. Aí de noite já tô na missa, já comungando, sem ter confessado durante esse tempo. Entre a feira e a igreja. Isso é um pecado. Pode ser confessado no ato penitencial. Mas pode ser que você não vai conseguir aquele sua absorção. Por isso é preciso que, para esses tipos de pecado, esses mais fortes, é preciso de uma confissão sacramental. Você vê que o padre está lá na sacristia antes da missa, vai lá, padre, tudo bem? A sua bênção. O senhor poderia atender confissão agora, porque eu estou precisando comungar, eu tenho que comungar hoje. Você conversa com o padre e, se for da vontade do padre, ele atende confissão. Mas se o padre não puder atender confissão, se ele estiver ocupado com alguma outra coisa, você vai, não comunga naquela missa, e na hora que o padre estiver atendendo confissão, você vai lá, confessa e na missa comunga. Simples assim. Viram, gente? São coisas tão simples e a gente causa tanta coisa, né? Essas coisas simples a gente deixa mais complicadas. Não, ó, se você fazer desse jeito, ó, pronto, ó, aí coisa rápida. Então, ó, mais uma parte aqui da Instrução Geral do Missal Romano. Esse é o número 85. Já vamos falar aqui sobre a comunhão dos fiéis. É muito recomendável que os fiéis recebam o corpo do Senhor em hóstias consagradas na mesma missa e participem do cálice nos casos previstos, para que, também através dos sinais, a comunhão se manifeste mais claramente como participação no sacrifício celebrado. IGMR, ou seja, Instrução Geral do Missal Romano, número 85. Gente, sacrário é para ficar as hóstias consagradas, eu sei. Mas, vamos supor, eu tô na liturgia e tal, nossa, eu vou pôr muita hóstia aqui que é para prezar nas próximas missas, nem consagrar. Gente, a missa é para consagrar hóstia. Se fosse assim, o padre ele não ia consagrar aquela hóstia grande e mostrar para a comunidade. Não, só ia ser igual a celebração da palavra. Pular a oração eucarística e logo pro rito da comunhão. Não, gente. Assim como diz o diácono aqui da paróquia que eu frequento. Ele diz, sacrário não é freezer, não é dispensa, não é depósito. Por isso que a gente tá na missa, vê que aquele tanto de hóstia para consagrar é o suficiente,
Não precisa pegar uma âmbula ou cibório, encher lá de hóstia, pegar mais duas e encher. Não, gente. Porque aqui na instrução geral do Missal Romano número 85, se você aí for na igreja, ou até mesmo já tem aplicativos, né, sobre o Missal, se for lá na instrução geral e no número 85 vai estar escrito essa mesma coisa, que é recomendável, não é obrigatório, mas é recomendável que os fiéis recebam o corpo do Senhor em hóstias consagradas na mesma missa. Por isso, não é preciso aquele tanto de hóstia a serem consagradas. Somente os concelebrantes tomam por si mesmos a Sagrada Comunhão e sempre hóstias consagradas na própria missa. Os demais a recebem de um ministro, pois a entrega da comunhão eucarística é um gesto sacramental do Cristo que se doa e se entrega a si mesmo. Aqui, quem são estes concelebrantes? São os padres ou o padre que está presidindo aquela celebração. Então, sempre o padre, o diácono, o bispo, o papa, o cardeal, se ele está ali na missa, celebrando ou concelebrando, ele sempre vai receber daquela hóstia que foi consagrada naquela mesma missa. E fala aqui que os demais recebem de um ministro, mas sempre vem os celebrantes e distribuem também a comunhão. Quem já recebeu a Santíssima Eucaristia pode recebê-lo uma segunda vez no mesmo dia, somente dentro da celebração eucarística que participa. Já esta parte não está escrita no missal, está escrito no cânon, acho que é assim mesmo que fala, no cânon número 917. Então, vamos supor, hoje é domingo, tem 4 missas na paróquia. Se eu quiser ir nessas 4 missas, receber 4 vezes a Santíssima Eucaristia, eu posso. Não tem essa de você deve receber o corpo de Cristo somente uma vez por dia. Não. Quanto mais vezes, melhor. Vou tomar aqui um exemplo sobre isso. Vamos supor que na última ceia, Jesus não tenha transformado o pão em corpo, e sim uma parte de ouro no seu corpo. E hoje, continuando com isso, o que ia fazer? Aí o padre, em vez de erguer uma hóstia, ia erguer uma moeda de ouro como o corpo de Cristo. Aí a gente já vê em todas as igrejas aquelas filas imensas de gente para ir pegar lá aquelas moedinhas de ouro. E a gente que ia em mais de uma missa só para poder pegar aquela moedinha ali de ouro, guardar, né? E gastar. E aí ao longo do tempo, ia acumulando, ia ter um bom dinheiro. Muita gente ia fazer isso somente por como é que fala? Interesse. Não, gente. A gente tem que ir na igreja, não é só por interesse. A gente tem que ir por Jesus. Tem gente que no domingo, vamos supor, tem 4 missas, tem gente que vai todas essas 4 missas. Eu já fui em 3 missas no mesmo dia. E eu tenho prazer de falar nisso. E por que eu fui nessas missas? Receber Jesus Eucarístico. Então, gente, vamos lá. Não vamos à missa só por causa que uma pessoa vai. Não vamos na missa só para ver o padre, o diácono, ou seja quem for. Vamos na missa para ver e receber o próprio Jesus. Mesmo que já tenha comungado nesse dia, recomenda-se que vivamente comungue de novo aqueles que vierem a ficar em perigo de morte. Cânon 921,2. Então aqui fala que, já comunguei nesse mesmo dia. Vamos supor, tem 2 missas hoje, uma de manhã e uma de noite. Comunguei na missa de manhã, mas aí eu tô correndo perigo de vida. Ixi. Então, aqui pede aqui o cânon que venha a comungar de novo no perigo de morte. Mas não é só nesses casos, gente. Se você não tiver no perigo de morte, pode ir de novo na missa, numa celebração da palavra e receber Jesus. Recomenda-se também que os fiéis recebam a Sagrada Comunhão na própria celebração eucarística. Seja-lhes, porém, administrada fora da missa,
quando pedem por justa causa, observando-se os ritos litúrgicos. Cânon 918. Então aqui fala que é recomendado, né, que os fiéis recebem a Sagrada Comunhão na própria missa. Se for receber fora, seja geralmente é por causa de sua condição física ou pela sua saúde. Ou, por exemplo, tem uma pessoa doente, está em casa, né, mas ela não tem condições de ir na missa receber Jesus. Então pede para o ministro ou pede para o padre levar Jesus. Mas aí o que acontece? Não vai só aqui, Jesus, tá pronto, e o ministro ou o padre vai embora, não. Claro que não. Vai, faz uma semi-celebração da palavra, né? Geralmente proclama o evangelho e muitas outras coisas. É que eu nunca fui em uma dessas, né? Eu não posso dizer, mas o que eu sei é que geralmente é proclamado, no mínimo, o evangelho. Então aqui fala que é para observa-se os ritos litúrgicos quando a Eucaristia é levada a um doente ou a uma pessoa que não tem condição de receber Jesus por justa causa. Bom, agora vamos para outra parte. A gente tem pessoas que recebem a comunhão na mão, comunhão na boca, de pé ou de joelhos. Eu vou explicar cada um desses. Comunhão na mão. No dia 3 de abril de 1985, a Congregação do Culto Divino enviou notificação sobre a comunhão na mão. Então vamos aqui aos pontos. São 7 pontos aqui sobre a comunhão na mão. A comunhão na mão deve manifestar, tanto como a comunhão recebida na boca, o respeito pela real presença de Cristo. Ou seja, se eu vou receber Jesus na boca ou na mão, tem que ter respeito ali, porque Jesus está ali. De acordo com os ensinamentos de santos padres, ou seja, de alguns papas, insista-se no amém que o fiel pronuncia como resposta à fórmula do ministro, o corpo de Cristo. O amém deve ser uma afirmação da fé. Então aqui já diz tudo. O fiel que receber a comunhão a leva à boca, ficando com o rosto voltado para o altar, antes de regressar ao seu lugar. Quarto ponto. É da igreja que o fiel recebe a Eucaristia. Por isso deve recebê-la sempre do ministro que distribui a comunhão e não se servir a si mesmo. Ou seja, não é, vamos supor aqui, vai lá e vem uma pessoa leiga, aí vai lá no altar, pega lá a sua hóstia e recebe por si mesmo. Não. Quem pode fazer isso é só quem é ordenado. Quinto ponto. Recomenda-se a todos, em particular às crianças, que limpem as mãos como sinal de respeito com a Eucaristia. Nossa, gente. Direto, quase toda missa a gente vê crianças. Vamos supor que uma criança de 11 anos, que não tem toda aquela mentalidade, né? E já recebe a Eucaristia. Aí vai, sai da missa, vai brincar no salão paroquial, aí vai, suja a mão e tudo, e volta para a missa, recebe Jesus na mão, com aquela mão suja que agarrou no chão. Gente, vocês aí, pais, que acompanham a criança, principalmente crianças que já recebem a comunhão, vamos, na hora da homilia, é uma hora boa para você ir com seu filho, sair e lavar as mãos dela, porque tem que ter respeito por Jesus. Sexto ponto. Recomenda-se vigiar para que pequenos fragmentos do pão eucarístico não se percam, porque naquela partícula, naquela nanopartículazinha daquela hóstia consagrada, ali está Jesus. Então tem que ter muito cuidado para que esses pequenos fragmentos não se percam por aí. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu não estava nessa missa, mas minha catequista do ano retrasado me contou essa história, que ela estava na missa, aí os pais foram receber comunhão junto dos filhos, e aconteceu que parece que o filho fez alguma coisa lá, que acabou que a hóstia caiu no chão. Aí o que aconteceu? A hóstia caiu no chão, né?
e com certeza perdeu alguns fragmentos dali. Mas o que aconteceu? Veio ali um ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, abaixou-se, pegou aquela hóstia. Eu não sei se ele recebeu ou não, mas provavelmente ele consumiu aquela hóstia ou o padre. Mas o que ele fez? Passou o dedo ali naquela região onde caiu aquela hóstia e passou a língua. Isso não é porqueira, isso é fé. Por que fez isso? Para que não seja pecado, ou melhor, para que não se perda fragmentos do pão eucarístico. Sétimo e último ponto. Jamais se obrigará algum fiel a adotar a prática de comunhão na mão. Deixar-se-á a liberdade de receber comunhão na mão ou na boca, de pé ou de joelhos. Então, tipo, vamos supor que eu sou catequista e vocês são meus catequizandos, você que está me assistindo. Aí eu falo, o único jeito de receber comunhão é na mão. Aí eu não posso fazer isso. Jamais está escrito aqui que a congregação do culto divino escreveu que jamais deve obrigar algum fiel a adotar a prática de comunhão na mão, de pé, de joelho ou na boca. Gente, esses 4 gestos estão certos. Tem gente que um dia comunga de pé, outro dia comunga de joelho, um dia recebe Jesus na mão, outro dia na boca. Uai, esses são os jeitos certos. O que não pode é você tá ali de pé, na hora que o padre ou o ministro ergue a hóstia dizendo o corpo de Cristo, aí você já vai lá, pega a hóstia e consome. Não, gente. Isso não deve. Tem que esperar o padre ou o ministro colocar ali o corpo de Cristo na sua boca ou na sua mão para você pegar e receber. Bom, já que estamos falando aqui, né? Deixa eu ver se dá. Dá. Vou, aproveitando, né, para não deixar o assunto morrer, vou falar aqui minha última parte aqui, que é o jejum eucarístico. Quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se de ingerir qualquer comida ou bebida, excetuando-se somente água e remédio no espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Então, gente, tem muitas pessoas que antes da missa comem um pouquinho, mas, gente, vamos supor, a missa começa às 7 horas, e aí em média, a missa que começa às 7 horas, vamos dizer uma missa do tempo comum, começa às 7 horas da noite, em ponto. Dependendo do tamanho do evangelho e da homilia do padre, né, e das leituras, geralmente a comunhão vai ser lá para as 7h45, 8 horas. Nesse espacinho de tempo de 15 minutos. Ou seja, 6h45 da tarde você não vai comer nada. Pede aqui. Esse é o jejum eucarístico. No mínimo 1 hora de você não comer nada. Exceto se você tiver que tomar o remédio, né, para sua saúde, ou água. Tirando isso, nada. Já eu aqui diz, né, que tem que ser 1 hora antes da comunhão, mas para mim não correr risco, eu não como 1 hora antes da missa. E eu só fico na água. Bom, o sacerdote que no mesmo dia celebra 2 ou 3 vezes a Santíssima Eucaristia pode tomar alguma coisa antes da segunda ou terceira celebração, mesmo que não haja espaço de 1 hora. Então essa parte aqui é exclusiva para o sacerdote que vai celebrar a Eucaristia 2 ou mais vezes no mesmo dia. Pessoas idosas e doentes, bem como as que cuidam delas, podem receber a Santíssima Eucaristia, mesmo que tenha tomado alguma coisa na hora que é antecedente. Cânon 919. Então, pessoas doentes ou pessoas que cuidam de doentes pode comer 1 hora antes da comunhão. 1 hora antes da comunhão. Então, esse foi o tema de hoje. A comunhão, né? Os modos de recebê-la. Espero que você tenha gostado. Seja inscrito no canal. Deixe aí seu like, seu comentário, né? Do que você achou desse vídeo. Deixe aí sua nota, se for possível, de 1 a 10. E a fonte de todo esse tema foi no Diretório da Liturgia e da Organização da Igreja no Brasil. Então, se você for lá no Diretório da Liturgia e da Organização da Igreja
No Brasil vai estar lá escrito a mesma coisa, você pode ir lá. Mas o meu é do ano passado, né? E eu não sei se mudou as páginas. Mas esse foi o tema de hoje. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.